Há um momento na vida em que o barulho se torna insuportável. As opiniões, as expectativas, as comparações, tudo parece se sobrepor à sua própria voz. E então, pela primeira vez, você percebe que está exausto não pelo que faz, mas pelo que tenta provar. É nesse instante que o silêncio começa a chamar. Ele não grita, não convence, apenas convida. E quando você finalmente aceita esse convite, percebe que nada do que buscava do lado de fora jamais iria preencher o que faltava dentro. O mundo, com todo o seu ruído, sempre foi apenas uma distração da conversa mais importante, a que você precisa ter consigo mesmo. A sociedade ensina a correr, mas não a parar. Ensina a falar, mas não a ouvir. Ensina a conquistar, mas não a compreender. E é assim que milhões se perdem tentando ser tudo para todos, esquecendo o essencial, ser inteiro para si. A mudança começa quando você deixa de mendigar atenção e passa a oferecer presença. O silêncio não é vazio, é clareza. Ele mostra o que realmente importa, o que deve ficar e o que deve partir. Ele revela o que o barulho sempre escondeu, a força que estava em você o tempo todo. Você passou anos tentando justificar cada passo, temendo ser mal interpretado, esperando que alguém reconhecesse o seu esforço. Mas a verdade é dura. Ninguém está prestando tanta atenção quanto você imagina. Cada pessoa está presa em seu próprio labirinto mental, preocupada com as próprias dores, com os próprios medos. Quando você entende isso, a libertação começa. Você para de se importar com o olhar externo e aprende a se mover por convicção, não por aplauso. E é aqui que a verdadeira mudança acontece, quando você foca em ser, não em parecer. O silêncio é o campo onde as máscaras caem. É nele que você enfrenta a si mesmo sem distrações, sem desculpas. E no início, isso assusta. É mais fácil fugir, ocupar-se, preencher cada segundo para não encarar o vazio. Mas quanto mais você foge, mais distante fica da verdade. Porque ela não aparece nas conquistas públicas, mas nos confrontos privados. No momento em que você observa o próprio medo sem julgamento, o próprio fracasso sem vergonha, o próprio desejo de ser admirado sem negar, algo muda. Você não se vê mais como vítima da vida, mas como participante dela. Há uma paz que só existe quando você para de lutar contra o que é. Ela nasce quando você aceita que não há controle sobre o que os outros pensam, dizem ou sentem. E que, no fim, o que realmente importa é a forma como você responde ao caos. Os antigos estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade inabalável que surge quando a alma deixa de ser escrava das circunstâncias. E essa serenidade não se conquista por força, mas por lucidez. A lucidez de perceber que o mundo pode continuar em ruínas, mas se sua mente estiver em ordem, você ainda vencerá. Quando o mundo silencia, a verdade fala. E o que ela diz é simples, mas poderoso. Nada falta a quem já se encontrou. A mudança de vida não começa com grandes planos, mas com pequenos gestos de consciência. Não é sobre reinventar o mundo, é sobre reconstruir o olhar. Focar em si não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. É lembrar que toda transformação começa do lado de dentro e que a solidão, quando aceita, se transforma em força. É o ponto de virada entre ser guiado pelo caos e comandar a própria calma. Esse é o chamado. A partir daqui, cada palavra, cada pausa, cada reflexão será um espelho. Um espelho que mostrará não quem você aparenta ser, mas quem você realmente é, quando tudo o que é falso se cala. E é nesse espaço entre o ruído e a lucidez que o foco nasce. Não se trata de fechar-se ao mundo, mas de abrir-se para si. Porque quando você aprende a ouvir o próprio silêncio, nada mais o distrai. 1. Pare de esperar o momento certo. Ele nunca vai chegar. Quantas vezes você adiou um passo, acreditando que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais coragem, mais estabilidade? Quantas vezes prometeu a si mesmo que começaria assim que tudo se encaixasse? O problema é que esse encaixe perfeito nunca chega. A vida não espera o seu alinhamento interno para acontecer. Ela simplesmente flui. E quem hesita fica preso à margem,
observando as oportunidades passarem com a falsa sensação de prudência. Esperar o momento certo é o disfarce mais elegante do medo. Você o chama de planejamento, mas ele é paralisia travestida de lógica. A verdade é que não há condições ideais para começar. Há apenas a decisão de não adiar mais. O medo sempre vai tentar te convencer de que o agora não é o bastante. Ele dirá que você precisa de garantias, de mais preparo, de menos risco. Mas o medo é mentiroso. Ele nunca vai desaparecer antes da ação, porque é justamente o movimento que o destrói. Você só aprende o caminho quando começa a andar. Só descobre a força quando precisa usá-la. Só entende o sentido quando já está no meio da travessia. A espera perfeita é um veneno que mata lentamente o impulso da alma. Enquanto você racionaliza, o tempo apaga o brilho das possibilidades que estavam vivas hoje. Os estoicos ensinavam que a única coisa que realmente possuímos é o momento presente. O passado é memória, o futuro é projeção. E ainda assim, a maioria vive em dívida com o tempo, esperando um amanhã que nunca se concretiza. Você não precisa de condições melhores, precisa de mais clareza. Clareza de que a vida não muda por acaso, mas por decisão. A disciplina não nasce da motivação, nasce do cansaço de adiar. E chega um ponto em que continuar parado dói mais do que correr o risco. O desconforto da inércia começa a pesar, e é nesse peso que a consciência desperta. Não existe momento certo para mudar de vida. Existe apenas o instante em que você decide não suportar mais o que está suportando. O instante em que você entende que o preço de ficar é maior que o medo de partir. Quando você percebe isso, o movimento deixa de ser uma opção e se torna necessidade. A mudança não pede permissão, ela exige entrega. Cada segundo gasto esperando é um segundo roubado da sua própria evolução. O universo não recompensa quem hesita, ele responde a quem age. E a ação, mesmo imperfeita, sempre vale mais do que o plano que nunca saiu do papel. Você vai cair, vai errar, vai se arrepender de alguns passos, mas o arrependimento da tentativa é leve. O arrependimento da espera é eterno. Não há nada mais doloroso do que olhar para trás e perceber que o medo de errar custou a chance de viver. Nenhum sucesso nasce da certeza. Nasce da disposição de se colocar em movimento, mesmo sem garantias. O controle total é uma ilusão criada por quem tem medo de perder o pouco que tem. Mas o verdadeiro crescimento começa quando você entende que o risco não é o inimigo. É o ingresso para a liberdade. Pare de esperar o cenário ideal. Ele é o álibi do procrastinador. Comece no meio do caos, com as ferramentas que tiver, da forma que conseguir. O progresso não exige perfeição, exige constância. O que transforma não é o talento, é a repetição. Um passo imperfeito vale mais do que uma intenção brilhante. É assim que os grandes se constroem, agindo antes de se sentirem prontos. Porque quem espera se sentir preparado nunca começa. A coragem vem depois do primeiro movimento, nunca antes. É o ato que desperta o espírito, não a teoria. Você não precisa que o momento seja certo, precisa que o propósito seja claro. Quando você entende por que está fazendo, o como se revela. O caminho não se mostra antes da decisão. Ele se desenha sob seus pés. Cada passo traz um novo chão. E é essa a magia da ação. Ela transforma o invisível em concreto, o medo em força, o tempo em propósito. A vida muda no instante em que você para de assistir e começa a se mover. E talvez seja agora. Porque se não for agora, provavelmente não será nunca. 2. A dureza, que liberta. Disciplina é amor por si mesmo. As pessoas confundem disciplina com castigo, quando na verdade ela é o mais alto ato de amor que um ser humano pode oferecer a si mesmo. Ser disciplinado é dizer: eu me respeito o bastante para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tenho vontade. É colocar a razão acima do impulso, a clareza acima do conforto. A mente fraca busca prazer imediato, a mente forte busca propósito, e entre um e outro está o campo de batalha da vida. Porque toda transformação real é dolorosa,
Mas essa dor é a que lapida, não a que destrói. A disciplina é o muro invisível que separa os que sonham dos que realizam. Ela não exige talento, exige constância. Não depende de inspiração, depende de decisão. É acordar quando o corpo pede mais sono. É treinar quando a mente inventa desculpas. É estudar quando o resto do mundo escolhe distração. Não há glória no início, apenas resistência. Mas é nessa resistência que a alma se fortalece. O corpo obedece à mente, e a mente aprende que pode confiar em si. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem deseja se tornar. Os estoicos ensinavam que o autocontrole é o verdadeiro poder. Dominar os outros é insignificante perto de dominar a si mesmo. Quando você controla seus hábitos, controla seu destino. Cada vez que vence uma pequena fraqueza, destrói um pedaço da pessoa que te impedia de crescer. E essa vitória, silenciosa e invisível, é o que constrói respeito próprio. A cada dia em que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você envia uma mensagem para a sua mente. Eu sou confiável. É assim que a autoconfiança nasce, não com palavras, mas com ação repetida. A disciplina não é inimiga da liberdade, é a única forma real de alcançá-la. Sem ela, você é escravo das vontades momentâneas, dos impulsos, da preguiça, das distrações. A liberdade de fazer o que quiser é frágil. A verdadeira liberdade é poder escolher o que é certo mesmo quando é difícil. E isso exige estrutura, exige firmeza, exige respeito por si mesmo. O indisciplinado vive à mercê das circunstâncias. O disciplinado cria as suas. O primeiro se adapta ao caos, o segundo o organiza. E essa diferença muda tudo. Não espere sentir vontade de ser disciplinado. A vontade é volátil. Ela muda com o humor, com o clima, com as circunstâncias. A disciplina é o oposto. Ela permanece mesmo quando tudo desaba. Ela não precisa de emoção para existir, apenas de decisão. E é nessa decisão que o amor próprio se manifesta. Porque se amar não é se agradar, é se proteger. É recusar o prazer que enfraquece e escolher o esforço que fortalece. É agir pelo futuro, não pelo impulso. É ter compaixão o bastante para não permitir que a sua versão fraca decida por você. Ser disciplinado é ser paciente. É entender que os frutos não aparecem imediatamente, mas virão. E enquanto o mundo busca atalhos, você constrói alicerces. É esse amor silencioso que poucos entenderão. Vão te chamar de frio, de obsessivo, de rígido, mas isso não importa. O que importa é que você sabe por que está fazendo. E quando os resultados aparecerem, quando a paz interior substituir a culpa, você entenderá que nunca foi sobre punir-se, mas sobre libertar-se. A disciplina é o amor que não se expressa em palavras doces, mas em atitudes firmes. É o amor que te acorda quando o conforto te chama. O amor que te guia quando o cansaço fala mais alto. É a prova de que você escolheu crescer e não se enganar. Quem é disciplinado não precisa provar força, porque ela já é parte de quem ele se tornou. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que cada não dito às tentações foi um sim dito à sua própria grandeza. 3. Ninguém vai te salvar, e isso é sua maior força. Chega um ponto em que você precisa encarar a verdade sem suavidade. Ninguém vai aparecer para resolver a sua vida. Nenhum mentor, nenhum parente, nenhum amor, nenhum milagre. A salvação que você procura nunca virá de fora. O mundo pode até te inspirar, mas a transformação é uma escolha íntima, solitária e intransferível. Enquanto você continuar esperando alguém te resgatar, continuará acorrentado à própria passividade. E o que chamam de azar ou injustiça, muitas vezes é apenas o reflexo de uma vida conduzida por expectativas alheias. A liberdade começa quando você entende que tudo depende de você. É duro admitir, mas as pessoas estão ocupadas tentando sobreviver às próprias batalhas. Ninguém tem tempo ou energia para carregar os fardos que você se recusa a enfrentar. A responsabilidade é o preço da autonomia. Você pode fugir dela, mas nunca escapar das consequências. E no instante em que você para de culpar o mundo e começa a agir, algo muda dentro de você.
A mente deixa de procurar culpados e começa a buscar soluções. Essa transição é o verdadeiro despertar. É o momento em que o papel de vítima dá lugar ao de protagonista. Os estoicos ensinavam que o controle é limitado, mas suficiente. Você não pode mudar os outros, as circunstâncias ou o passado, mas pode mudar a forma como reage a tudo isso. E é justamente aí que a força nasce. A maioria desperdiça energia tentando consertar o que está fora de alcance, quando o verdadeiro poder está no que pode ser moldado agora: atitude, percepção e constância. Quando você entende isso, o mundo continua o mesmo, mas você não. E é essa mudança interna que altera tudo o que vem depois. Esperar ser salvo é o mesmo que negar o próprio poder. É permanecer fraco por conveniência, porque culpar os outros é mais fácil do que encarar o espelho. Mas quem se refugia nesse conforto morre lentamente, preso em um ciclo de dependência emocional e medo. A cura começa quando você olha para si e diz: ninguém vem me buscar, então eu me levanto. Essa frase, dita em silêncio, é um pacto com a própria força. É o momento em que a dor se transforma em combustível e o desespero em direção. Assumir a responsabilidade não é se sobrecarregar, é se libertar. É o ponto de virada em que você percebe que tudo o que precisa já está disponível. Basta usar. Sua disciplina é a sua proteção. Sua mente é a sua arma. Sua atitude é o seu escudo. E quando essa consciência desperta, o medo perde poder, porque você entende que não depende mais de promessas, apenas de ação. A força interior cresce quando o conforto desaparece. É quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais ajuda, que você descobre o que é feito de verdade. As pessoas fortes não nasceram assim. Elas foram moldadas pela ausência. A ausência de apoio, de compreensão, de garantias. A dureza da realidade foi o que as fez enxergar o que muitos negam: que a solidão não é castigo, é terreno fértil para o autodomínio. Quando não há mais ninguém para sustentar você, o único caminho é aprender a sustentar-se. E esse aprendizado é a essência da liberdade. A dependência é uma prisão invisível. A autossuficiência é a chave que abre todas as portas. Quando você entender que ninguém vai te salvar, não sentirá desespero. Sentirá poder, porque no fundo, você nunca precisou de um salvador, apenas de coragem. Coragem para parar de mendigar atenção e começar a agir. Coragem para aceitar que as quedas são inevitáveis, mas o fracasso é opcional. Coragem para perceber que a vida nunca foi contra você, apenas te testando para ver se já está pronto para ser quem diz que quer ser. E quando esse entendimento se instala, você não espera mais o mundo mudar. Você muda e o mundo responde. 4. O que você tolera se torna. Tudo o que você aceita em silêncio lentamente passa a definir quem você é. Cada vez que ignora um limite, que permite um desrespeito, que aceita menos do que merece, algo dentro de você se quebra. E o mais perigoso é que essas pequenas concessões parecem inofensivas no início. Você diz a si mesmo que está sendo paciente, compreensivo, flexível, mas o que está realmente fazendo é moldando a própria prisão. O que você tolera hoje se tornará o padrão de amanhã. E quando perceber, já estará vivendo em um ambiente que você mesmo permitiu que se deteriorasse. As pessoas não te tratam como você deseja, te tratam como você permite. A vida não te oferece o que você sonha, mas o que você exige com atitudes. O respeito que você procura precisa primeiro nascer dentro de você. Não se trata de arrogância, mas de dignidade. Todo ser humano precisa ter um limite, o ponto em que diz: daqui não passo, daqui não volto a ceder. Quando esse limite é claro, o mundo entende. Quando é vago, o mundo empurra. É por isso que tantos vivem esgotados, ressentidos, se sentindo explorados, não porque o mundo seja cruel, mas porque aceitaram o papel de quem engole tudo para evitar conflito. Os estoicos falavam sobre a importância da autodefesa da alma, não permitir que o mundo corrompa seus princípios, nem que o medo de desagradar destrua sua paz. Dizer não é um ato de força,
Não é agressão, é proteção. Cada não é um lembrete de que sua energia é finita e deve ser investida com sabedoria. Quando você não impõe limites, o mundo te ocupa. Quando aprende a dizer basta, o mundo te respeita. E o respeito verdadeiro nunca nasce do grito, nasce da postura silenciosa de quem não negocia sua essência. Você precisa observar o que tem permitido entrar em sua vida. Palavras, pessoas, hábitos, pensamentos. Tudo o que é tolerado molda sua realidade. Tolerar o que destrói sua paz é trair a si mesmo. E é por isso que muitos se sentem perdidos, porque confundem bondade com submissão, empatia com fraqueza. A virtude não está em aceitar tudo, mas em discernir o que merece permanecer. Amar os outros não significa suportar tudo que vem deles, significa amar também a si. O suficiente para se afastar do que suga sua energia vital. Tolerar o que te enfraquece é um vício sutil. Você se acostuma ao desconforto, normaliza o que te faz mal. E o perigo disso é que o hábito de se adaptar ao que dói faz você esquecer o que é viver em paz. A mediocridade começa no instante em que você começa a justificar o inaceitável. A transformação começa quando a paciência se esgota e a consciência desperta. Você percebe que não é rude impor limites, é necessário. E o mundo, por mais caótico que pareça, sempre se ajusta à energia de quem sabe onde pisa. A partir do momento em que você escolhe não tolerar o que te diminui, tudo começa a mudar. Pessoas se afastam, situações desmoronam e isso assusta. Mas o que está indo embora não é perda, é purificação. É a vida limpando o caminho para o que é verdadeiro. A paz que você busca não virá de controlar os outros, mas de controlar o que você permite. E essa decisão muda tudo. Porque quando você escolhe se respeitar, o universo passa a te tratar como você se trata. 5. Pare de pedir compreensão. Peça a si mesmo clareza. A maioria das pessoas vive implorando por compreensão, como se isso fosse um direito natural. Querem que os outros entendam sua dor, suas ausências, seus limites, seus processos internos. Mas compreensão não é uma obrigação alheia. É uma escolha que nem sempre virá, mesmo quando você tiver as razões mais legítimas do mundo. Esperar que alguém compreenda seu silêncio, sua retração, sua luta invisível, é como pedir ao mundo que sinta exatamente o que você sente. Isso é impossível. E insistir nisso só gera frustração, ressentimento e um falso senso de injustiça. Quando você começa a pedir menos compreensão externa e mais clareza interna, tudo muda. Porque você para de tentar explicar o que sente e começa a investigar por que sente. Para de tentar convencer os outros de que é bom e começa a se perguntar se tem sido verdadeiro. Para de esperar acolhimento e começa a oferecer a si mesmo um tipo de acolhimento que não depende da aprovação de ninguém. Isso não significa fechar-se ao mundo. Significa abrir-se para si, com brutal honestidade e firmeza emocional. Os estoicos nunca pediam para serem compreendidos. Eles buscavam compreensão de si, porque sabiam que o mundo é inconsistente e colocar a estabilidade emocional nas mãos da empatia alheia é uma armadilha. O outro pode até querer entender você, mas será sempre uma visão parcial, filtrada por suas próprias dores e limites. Esperar que alguém te leia com exatidão é injusto com ambos. O verdadeiro equilíbrio surge quando você se compreende tão profundamente que não sente mais necessidade de se explicar. A clareza não vem de ser ouvido, mas de ouvir-se, de calar o mundo por alguns instantes e escutar o que a sua mente tem tentado dizer entre os ruídos. Ela surge quando você tem coragem de encarar suas contradições, seus medos não resolvidos, seus apegos disfarçados de virtudes. Quando você para de usar a incompreensão dos outros como escudo e começa a se despir das próprias mentiras internas, o crescimento acontece. É incômodo, é solitário, mas é real. E depois disso, você não volta mais para a mesma forma de ver a vida. Pedir compreensão é pedir que o outro enxergue sua profundidade. Mas nem todo mundo tem essa lente, e tudo bem. Nem todos vão entender sua dor, seu cansaço, sua necessidade de silêncio.
Isso não os torna ruins, apenas diferentes. O problema é quando você transforma essa falta de compreensão em medida de valor. Você não é menos digno porque não foi compreendido. Você é apenas responsável por se entender melhor a cada dia. A clareza que nasce disso é mais poderosa que qualquer validação externa. É claro que ser compreendido é bonito, mas não pode ser sua base. A base precisa ser o autoconhecimento, porque quando você se conhece, passa a agir com coerência, não com necessidade. Deixa de ser volátil, inseguro, reativo. Torna-se firme, mesmo diante do julgamento. Não porque se acha melhor, mas porque já viu de perto suas sombras e aprendeu a andar com elas. Essa é a força silenciosa que ninguém vê, mas todos sentem. E ela não depende de aplauso, só de lucidez. A lucidez é um tipo de clareza que só chega quando você para de fugir de si. Quando aceita que nem sempre estará certo, nem sempre será entendido, nem sempre será aceito. Mas isso não define o seu valor. O que define é a sua capacidade de olhar para dentro e ajustar o que precisa ser ajustado, mesmo quando ninguém mais está olhando. Isso é maturidade. Isso é domínio. Isso é estar em paz mesmo em meio ao caos. Você não precisa mais pedir compreensão. Precisa exigir de si mesmo a verdade. E quando essa verdade se torna sua base, tudo o que vier de fora é bônus, não necessidade. A clareza que você constrói se torna um escudo contra a confusão dos outros. E esse escudo não é feito de arrogância, mas de solidez interior. Ele não repele, ele protege e te permite seguir em frente, mesmo quando ninguém te entende, porque você finalmente entendeu a si mesmo. 6. A força está na simplicidade. O supérfluo é a prisão da mente. A mente moderna está sufocada, lotada de informações que não servem para nada, distrações que disfarçam angústias e desejos que não são seus. Você acorda e já é atacado por vozes, cores, opiniões, urgências que não te pertencem. E quando tenta focar, percebe que o foco foi sendo corroído aos poucos, sem você notar. A complexidade virou moda e a simplicidade motivo de desprezo. Mas é na simplicidade que mora a força real, porque o que é simples é direto, o que é simples é claro, o que é simples não se distrai com o desnecessário. A simplicidade não é mediocridade, é refinamento. É resultado de quem já experimentou o excesso e entendeu que ele é uma armadilha elegante. O excesso parece poder, mas enfraquece. Parece liberdade, mas prende. Parece escolha, mas gera confusão. Você acumula coisas, ideias, relacionamentos, projetos, sem saber ao certo porquê. Só porque todos fazem, só porque parece certo, só porque dá uma falsa sensação de movimento. Mas esse movimento, na verdade, te faz girar em círculos. E a mente, quando gira demais, se cansa. Os estoicos defendiam o essencial. Viver bem não era ter muito, era precisar de pouco, porque o pouco liberta. Quando você precisa de pouco para estar bem, se torna invencível. Nada te prende, nada te manipula, nada te desvia. A maioria está presa não pelas circunstâncias, mas pelos próprios apegos. E o apego nasce do medo. Medo de faltar, de perder, de parecer menos. Mas quanto mais você se enche de coisas que não precisa, mais distante fica da paz que procura. A simplicidade é uma decisão difícil num mundo que recompensa o excesso. Requer coragem para dizer não, para reduzir, para não acompanhar o ritmo dos outros, para recusar o que todos aceitam. Requer visão para perceber o que pesa, o que distrai, o que ocupa espaço sem propósito. Isso vale para tudo: pessoas, hábitos, metas, pensamentos. Você não precisa de mais, precisa de menos com mais significado. Precisa de clareza, não de variedade. Precisa de direção, não de velocidade. Quando a mente se torna simples, o mundo deixa de parecer tão ameaçador, porque os estímulos perdem o poder de te controlar. Você escolhe o que entra, o que permanece, o que se vai. E essa escolha contínua é o que cria a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não depende de dinheiro, de status, de conquistas, mas de consciência. Você passa a viver com leveza,
porque não carrega mais o que não é seu. Não tenta mais manter aparências, não precisa provar nada. Apenas vive com inteireza. O supérfluo é traiçoeiro. Ele chega como bônus e se instala como necessidade. E quando você percebe, já está moldando sua rotina, seu humor, sua identidade. Já está comprando o que não precisa, competindo com quem não conhece, lutando por metas que nem fazem sentido. Simplicidade é parar e perguntar: por que estou fazendo isso? Isso é mesmo meu? Isso ainda faz sentido? Essas perguntas limpam a mente mais do que qualquer técnica de produtividade, porque levam você de volta ao centro. O forte não é quem carrega muito, é quem sabe soltar. Quem tem coragem de viver com pouco, mas com verdade. Quem não precisa da multidão para se sentir inteiro. Quem se basta não por orgulho, mas por paz. A simplicidade não é ausência, é presença. Quando tudo que é inútil se vai, o que importa brilha. E aí, a vida volta a ter sentido. Não porque ficou mais cheia, mas porque finalmente ficou leve. A mente simples é uma mente afiada. Ela corta o ruído, a dúvida, o excesso de caminhos. Ela vê com clareza e age com precisão. E essa clareza vale mais do que qualquer luxo. Porque quem tem clareza não precisa de distrações. Precisa apenas do necessário. E isso é raro num mundo que te vende a ideia de que nunca é suficiente. Mas quando você descobre que o suficiente sempre esteve ao seu alcance, se torna perigoso, porque ninguém mais consegue te controlar. 7. O peso da comparação, a morte lenta da identidade. Poucas coisas corroem a alma de forma tão silenciosa quanto a comparação constante. Ela não grita, mas sussurra o tempo todo: você ainda não é o bastante. Basta abrir os olhos pela manhã e o mundo já começa a te lembrar do sucesso alheio. Redes sociais, conversas, olhares. Você vê pessoas chegando onde você ainda não chegou, tendo o que você ainda não tem, sendo o que você ainda não é. E isso te adoece aos poucos, porque a comparação é um veneno com gosto de motivação. Parece que está te empurrando para frente, mas está te prendendo num ciclo sem fim de insatisfação. Comparar-se com os outros destrói algo fundamental: a sua capacidade de ouvir a própria voz. Toda vez que você mede o seu valor com a régua de outra pessoa, você se distancia do seu caminho. Você começa a correr uma corrida que nem é sua, seguindo metas que não escolheu, vestindo identidades que não te servem. A comparação mata a autenticidade. Ela transforma sua jornada em uma eterna busca por reconhecimento. E o pior é que mesmo quando você alcança algo, não sente paz, porque o foco não estava no crescimento, mas em provar algo para alguém. Os estoicos ensinavam que a verdadeira medida da vida está na virtude, não na vaidade. E virtude é aquilo que você constrói em silêncio, sem plateia, sem competição. A vaidade, por outro lado, é uma armadilha disfarçada de ambição. Faz você querer ser melhor do que os outros, quando deveria apenas querer ser melhor do que ontem. Faz você se sentir derrotado por vitórias que nem são suas. E esse tipo de derrota não tem fim, porque sempre haverá alguém mais bonito, mais rico, mais bem-sucedido. Sempre. O problema não é admirar quem chegou longe. O problema é usar o sucesso dos outros como justificativa para diminuir o seu valor. Cada vida tem um ritmo, cada pessoa tem um tempo. E respeitar esse tempo é um sinal de maturidade profunda. O que serve para um pode ser inútil para outro. O que inspira um pode afundar outro. A comparação ignora isso. Ela padroniza a existência e transforma o único em genérico. E quando você começa a acreditar que está atrasado, que está ficando para trás, começa a se sabotar. Porque o desespero de alcançar o ritmo dos outros te faz esquecer a própria rota. A identidade é construída no silêncio, nos momentos em que você olha para dentro e se pergunta: o que realmente importa para mim? Mas se você está o tempo todo olhando para os lados, nunca vai olhar para dentro. Vai viver de cópias, de reações, de tentativas de se encaixar em moldes que não foram feitos para você.
E isso cansa. Cansa tanto que muitos desistem de si mesmos e passam a existir apenas como reflexo. A comparação é a morte lenta da identidade, porque tira de você a única coisa que ninguém mais pode ter: sua verdade. É preciso coragem para se desconectar do barulho e se reconectar com a própria essência. Coragem para dizer: não me importa onde os outros estão, me importa onde eu estou indo. Isso não é desdém, é foco. Não é arrogância, é maturidade. E é esse tipo de postura que traz paz. Porque a paz não vem quando você vence o outro. Vem quando você para de competir. Quando você entende que não precisa ultrapassar ninguém, apenas avançar um pouco mais na própria estrada. A comparação é alimentada pela insegurança. E quanto mais você a alimenta, mais ela cresce. Mas quando você começa a se conhecer, a se respeitar, a se ouvir, ela perde força. Porque você não precisa mais do aplauso externo para validar a própria caminhada. Você sabe o valor que tem, não por comparação, mas por convicção. E essa convicção te liberta. Liberta da pressa, do desespero, da ansiedade de provar algo. E nesse estado, o mundo pode até correr, mas você permanece centrado. 8. A dor não acaba. Ela muda de função. As pessoas querem que a dor vá embora. Pedem, rezam, tentam esquecer, anestesiam, criam distrações, constroem vícios, inventam desculpas para não sentir. Mas a dor não desaparece. Ela apenas se adapta. Quando ignorada, se esconde. Quando reprimida, se transforma. E quando aceita, se converte em força. Não é uma inimiga, é uma ferramenta, uma das mais poderosas que existem, porque ela revela o que o conforto esconde, mostra onde ainda existe fragilidade, e só mostra porque quer que você cresça. A dor não quer te punir, ela quer te acordar. Você não é fraco por sentir dor. É fraco quando tenta silenciá-la sem ouvi-la, porque a dor ignorada vira ressentimento, vira raiva sem direção, vira sabotagem disfarçada de prudência. Mas quando você olha para ela de frente, algo muda. Você começa a entender que ela não está ali à toa. Ela tem uma mensagem, um recado brutal, mas necessário. Algo precisa ser enfrentado. E enquanto isso não acontece, ela permanece. Não para te destruir, mas para te lembrar do que está sendo negligenciado. Os estoicos não buscavam uma vida sem dor. Eles buscavam sabedoria o bastante para suportá-la sem perder a razão, porque sabiam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. A diferença está na forma como você interpreta. A dor pode ser um fardo, ou pode ser um instrutor. Pode ser um fim ou um recomeço, e essa escolha é sua. Quando você entende que a dor é parte do processo, ela deixa de ser um obstáculo e passa a ser combustível. Passa a ser sinal de que você está em transformação. Porque tudo que expande, antes aperta. A dor muda de função quando você para de perguntar "por que comigo?" e começa a perguntar "o que isso quer me mostrar?" Essa virada mental é libertadora, porque tira você do papel de vítima e te coloca no centro da própria evolução. Te obriga a amadurecer, a decidir, a limpar o que está bagunçado dentro. E esse processo é cruel, mas necessário. Porque o que você evita sentir agora, sentirá em dobro mais adiante. O que você finge que não te afeta, afunda você silenciosamente. A dor ignorada se torna sombra. A dor compreendida se torna luz. Você vai continuar sentindo dor. Isso é certo. Mas a forma como lida com ela pode te tornar mais forte ou mais fraco. A dor pode te fechar ou te abrir. Pode te endurecer ou te refinar. Pode te tornar mais amargo ou mais consciente. Tudo depende do que você faz com ela. Se você usa a dor como justificativa para se afastar da vida, ela vence. Mas se usa como impulso para reconstruir o que estava frágil, ela se transforma. E deixa de ser peso. Passa a ser impulso. Ninguém quer sentir dor, mas ninguém cresce sem ela. O conforto prolongado enfraquece. A dor bem administrada fortalece. É o desconforto que revela do que você é feito, que mostra até onde você aguenta, que refina seus limites.
E quando você passa a olhar para a dor com respeito, não como um inimigo, mas como um processo, tudo começa a mudar. Você entende que ela não está te travando, está te treinando. E quanto mais você cresce, mais ela muda. Porque ela não é eterna, ela apenas se adapta ao seu nível atual de maturidade. A dor não acaba, mas deixa de te dominar quando você aprende a usá-la. Quando você entende que não precisa se esconder dela, mas caminhar com ela. Como um guia, como uma bússola que aponta o que ainda precisa de atenção. E essa é a verdadeira liberdade. Não eliminar a dor, mas não ser mais controlado por ela. Porque a dor que antes paralisava agora te move. E nesse movimento, você descobre algo raro, uma versão sua que só nasceu porque você teve coragem de sentir. 9. Trabalhe em silêncio, mesmo quando duvidarem. A parte mais difícil de construir algo grande é continuar mesmo quando ninguém vê valor no que você está fazendo. Continuar mesmo quando as pessoas duvidam, ignoram, criticam ou riem. O silêncio nesse processo não é fraqueza, é estratégia. É proteção contra a dúvida alheia, contra a contaminação do ego, contra a necessidade constante de validação. Trabalhar em silêncio não é se esconder, é se blindar. É escolher crescer sem distrações, sem aplausos forçados, sem a ansiedade de provar algo. Porque quanto mais você sente necessidade de mostrar, mais perde tempo que deveria estar investindo em construir. Quem está realmente comprometido com a própria evolução não tem tempo para autopromoção. Porque o progresso verdadeiro é invisível por fora, mas ensurdecedor por dentro. São mudanças internas, mudanças de visão, mudanças de estrutura, e tudo isso acontece longe dos olhos do mundo. O silêncio é o berço da transformação. É nele que você erra, corrige, refina, tenta de novo. E essa repetição sem testemunhas é o que molda a firmeza de alguém que não precisa mais impressionar, apenas continuar. Os estoicos compreendiam o poder de fazer sem esperar, de plantar sem obsessão pela colheita imediata, de manter-se firme mesmo quando não há garantias, porque sabiam que tudo o que nasce sob o olhar excessivo dos outros cresce deformado, pressionado a performar, condicionado ao aplauso. O silêncio é uma forma de liberdade. Nele você age por convicção, não por expectativa. E quem age por convicção constrói algo que resiste ao tempo, não algo que depende do momento. Você vai ser subestimado, vai ser ignorado, vai ser mal interpretado. Isso é parte do caminho. Mas o ponto não é quem duvida de você, é o que você faz com isso. Pode gastar energia tentando convencer cada pessoa, ou pode usar essa mesma energia para provar silenciosamente que estava certo o tempo todo. O progresso não precisa de testemunhas, precisa de compromisso. E o compromisso é visível apenas para quem sente na pele o peso de não desistir quando tudo dentro pede para parar. Trabalhar em silêncio é um ato de inteligência emocional. É saber que o tempo vai responder melhor do que qualquer argumento. É confiar que cada passo dado na direção certa, mesmo pequeno, está construindo uma estrutura sólida. É entender que as maiores mudanças acontecem longe do palco, nos bastidores da mente, da disciplina, da repetição diária. Quem entende isso aprende a ser paciente, aprende a resistir, aprende a observar em vez de se justificar. Porque o barulho nunca construiu nada. Foi sempre o foco silencioso que mudou o mundo. Você não precisa da aprovação dos outros para se tornar imbatível. Precisa apenas continuar. Continuar mesmo sem aplausos, sem likes, sem reconhecimento. Porque a verdadeira recompensa não está no que o mundo vê, está no que você se torna. E se tornar alguém resiliente, firme, capaz de agir sem necessidade de visibilidade, é uma forma rara e silenciosa de poder. Um poder que ninguém tira, porque não foi dado, foi construído. A dúvida dos outros pode ser combustível, mas o que move de verdade é a promessa que você faz a si mesmo em silêncio, aquela que ninguém ouve, mas que você repete todo dia. Eu vou continuar, mesmo que ninguém acredite. Essa frase, dita com fé e constância, tem mais força do que qualquer motivação passageira.
porque ela nasce do centro, do compromisso com algo maior do que a opinião do momento. E quando esse compromisso se enraiza, o mundo pode até duvidar de você por um tempo, até o dia em que será impossível ignorar aquilo que você construiu em silêncio. 10. O que você alimenta cresce. Cuide do que permanece em sua mente. A mente é um terreno fértil. Tudo o que você planta nela cria raízes, mesmo que você não perceba. Pensamentos repetidos tornam-se padrões. Padrões tornam-se crenças. E as crenças moldam suas decisões, sua forma de ver o mundo, sua relação com a vida. O problema é que a maioria vive em piloto automático, alimentando a mente com dúvidas, distrações, comparações, medos que não lhe pertencem. Você não percebe, mas está regando aquilo que, em silêncio, está te enfraquecendo. E com o tempo, o que era apenas uma ideia passageira se transforma em identidade. A mente não é neutra, ela está sempre absorvendo. Tudo o que você assiste, ouve, lê, diz, pensa, influencia o que você sente, e o que você sente influencia tudo o que faz. Por isso, proteger sua mente é mais urgente do que proteger qualquer outra coisa. Porque é nela que tudo começa. Se você acorda alimentando sua mente com negatividade, não adianta esperar um dia leve. Se passa horas comparando sua vida com a de outras pessoas, não adianta esperar gratidão ou paz. Se repete para si mesmo que não é capaz, não adianta esperar resultados diferentes. A mente obedece ao que você repete. Os estoicos compreendiam a importância de cultivar pensamentos sólidos. Para eles, a mente era como um jardim que precisava ser podado todos os dias. Remover o excesso, eliminar o que não serve, deixar espaço para o que constrói. Isso exigia vigilância, não perfeição. Exigia atenção plena, não rigidez. Porque o que você permite permanecer na sua mente é exatamente o que passa a dirigir a sua vida. É invisível no começo, mas inevitável com o tempo. Um pensamento não controlado é uma semente que cresce sem limites. E um dia, ela vira uma árvore que te impede de ver o sol. Você precisa escolher o que quer ver crescer. Se quiser mais clareza, alimente sua mente com silêncio, com leitura, com autorreflexão. Se quiser mais força, alimente com desafio, com ação, com propósito. Mas se alimentar com drama, fofoca, reclamação e distração, não espere evolução. O que você consome define o que você se torna. Isso vale para a comida, mas vale muito mais para a informação. A dieta mental é tão ou mais importante do que a física, porque o corpo se move pela mente, e não o contrário. Há pensamentos que servem como abrigo, e outros que servem como prisão. E é você quem escolhe em qual deles vai morar. Os antigos diziam que a mente é boa serva, mas péssima senhora. Ou seja, quando ela está a serviço de um propósito, é poderosa. Mas quando fica solta, sem direção, se transforma em inimiga. Ela cria monstros, reforça traumas, fabrica cenários que nunca existiram. E se você não aprender a conduzi-la, será conduzido. Talvez lentamente, talvez sem perceber, mas será. E isso basta para sabotar toda a sua jornada. Cuidar da mente é ter coragem de questionar o que você pensa. É se perguntar: isso me fortalece ou me afunda? Isso me move ou me trava? Isso me expande ou me encolhe? Essa triagem precisa ser constante, precisa virar hábito. Não adianta fazer isso uma vez por semana. A mente é como uma chama. Se você não cuida, ela apaga. Se você cuida mal, ela incendeia o que deveria proteger. Mas se você alimenta com o que é puro, forte e essencial, ela ilumina tudo ao redor. No fim, você se torna aquilo que repete, aquilo que pensa enquanto ninguém está vendo, aquilo que cultiva no silêncio. Por isso, seja feroz na escolha do que entra e do que fica. Não aceite pensamentos emprestados de pessoas frágeis. Não repita crenças que limitam. Não carregue ideias que não foram testadas por sua própria experiência. A mente é sua. E o mundo inteiro pode estar em caos, mas se sua mente estiver em ordem, você permanece inteiro. 11. O medo.
É o início da coragem, não o fim. Você aprendeu a ver o medo como um sinal de que algo está errado. Como se sentir medo fosse, por si só, um motivo para recuar. E é por isso que tantos se escondem da própria vida, porque confundem o desconforto da expansão com o perigo da destruição. Mas a verdade é que o medo não é o fim da linha, é o começo da travessia. Ele aparece quando você está prestes a sair do território conhecido. Quando a mente percebe que algo vai mudar, e ela, em sua tentativa desesperada de te proteger, acende todos os alarmes. Só que o que ela chama de proteção, muitas vezes, é estagnação. O medo só existe onde há algo importante. Você não sente medo do que não importa. Você sente medo de perder, de falhar, de ser rejeitado, de se expor, exatamente porque aquilo tem peso. O medo revela onde está o seu crescimento. Ele é um marcador de oportunidade, um reflexo direto do quanto aquilo pode te transformar. Os estoicos não viam o medo como fraqueza, mas como um convite à lucidez. Eles sabiam que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da escolha consciente de seguir apesar dele. O corajoso não é aquele que não sente medo, é aquele que sente e age mesmo assim. Fugir do medo apenas o fortalece. Ele se alimenta da sua fuga. Cresce no escuro. Quanto mais você evita, mais ele se infiltra nas decisões, nos relacionamentos, nos sonhos. E aos poucos, começa a ditar sua vida sem que você perceba. Até que você começa a escolher o caminho mais fácil, a resposta mais segura, a versão mais aceitável de si mesmo. O medo não grita, ele sussurra, e te convence de que ser cauteloso é sabedoria. Mas, na verdade, é covardia disfarçada de prudência. E essa covardia custa caro. Custa oportunidades, conexões, liberdade. Olhar o medo nos olhos é um ato de renascimento. É o momento em que você percebe que ele não é um inimigo, mas um espelho. Um espelho que mostra onde você ainda não confia em si, onde ainda depende demais da opinião dos outros, onde ainda se esconde atrás de justificativas. Quando você encara esse espelho, algo muda. A energia que antes era usada para fugir passa a ser usada para agir. E nessa ação, a coragem começa a florescer. Primeiro tímida, depois firme, até se tornar sua nova base. A coragem não nasce pronta. Ela nasce suada, tremendo, suja de medo. Mas nasce. Você não precisa eliminar o medo. Precisa aprender a andar com ele, a reconhecer seus sinais, mas não obedecê-los cegamente. O medo vai continuar dizendo que é arriscado, que pode dar errado, que você pode perder. Mas a pergunta verdadeira é: e se der certo? E se for exatamente isso que sua vida estava esperando? E se esse salto que parece insano for o início da sua liberdade? O medo não tem resposta para isso. Ele só conhece o passado, só sabe repetir os mesmos avisos. Mas você não é mais quem era antes. Agora você sabe que há algo maior do que o medo, o propósito. É o propósito que te empurra quando o medo tenta te parar, que te lembra do porquê você começou, que te faz levantar mesmo depois de cair. O medo é emoção, o propósito é decisão. E quando a decisão é firme, o medo não desaparece, mas se curva. Ele reconhece que, apesar de estar presente, não manda mais em você. E esse é um ponto de virada profundo. Porque quando o medo deixa de ser o fim da estrada e passa a ser o início da travessia, você para de fugir da vida e começa a se entregar a ela com presença total. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde precisa decidir se continua sendo refém do medo ou se começa a usá-lo como mapa. E quando essa decisão é tomada de forma consciente, algo poderoso acontece. A mente se alinha, o corpo obedece, a alma se firma, e você segue. Não porque não tem medo, mas porque decidiu não mais se submeter a ele. 12. A solidão é o laboratório do espírito. A maioria foge da solidão como quem foge de uma sentença. Faz de tudo para não ficar só. Preenche a agenda, vicia-se em estímulos, busca ruído o tempo todo. Mas o que poucos entendem é que a solidão não é um castigo. Ela é um laboratório.
É onde o espírito é testado, onde a verdade emerge sem filtros, onde os excessos são eliminados e a clareza começa a tomar forma. É ali, no silêncio da ausência, que você finalmente começa a se ouvir. E ouvir a si mesmo é a única forma real de saber quem se é. A solidão voluntária é um exercício de coragem, porque ela exige que você encare suas sombras sem distração, sem ninguém para culpar, sem nenhum cenário para justificar. Só você, seus pensamentos, seus medos, suas verdades. E é nesse confronto íntimo que a maturidade começa. Não há personagem na solidão, não há performance, só sobra o essencial. E o essencial muitas vezes assusta, porque revela tudo o que você tem evitado com barulho, com gente, com movimento. A mente parada mostra a bagunça que você vinha varrendo para debaixo dos estímulos. Os estoicos viam na solidão uma escola. Era o momento em que o homem parava de tentar agradar os outros e começava a entender o próprio papel na vida. Era ali que o ego era desinflado, as paixões eram organizadas e os pensamentos voltavam a ser ferramentas, não tiranos. A solidão ensinava o desapego. Fazia o homem perceber que não precisa de tanto para estar bem, que estar só não é o mesmo que estar vazio, e que estar acompanhado nem sempre significa estar em boa companhia. A solidão bem vivida purifica. Você descobre quem é quando o silêncio dura tempo suficiente para as vozes externas sumirem. Quando você já não sente a necessidade de compartilhar cada conquista, cada dor, cada opinião. Quando percebe que algumas coisas ganham mais força quando são cultivadas no escuro. A solidão é fértil. Dela nascem ideias que não nasceriam sob aplausos. Dela surge uma força que não precisa ser validada. Dela emerge um tipo de paz que não depende de nada fora de você. É um espaço onde você aprende a não mais negociar sua essência para ser aceito. Mas isso não acontece nos primeiros dias. No início, a solidão machuca, gera inquietação, impaciência, sensação de perda. Você se sente desconectado, deslocado, até mesmo rejeitado, porque foi treinado para associar presença com valor. Mas depois que passa à superfície, você começa a perceber que estar só é, na verdade, estar inteiro, porque não há partes de si espalhadas por aí tentando agradar o mundo. Está tudo de volta. E com tudo de volta, você volta a ser dono de si. A verdadeira independência emocional nasce nesse laboratório. Você deixa de depender da resposta do outro, da mensagem do outro, da atenção do outro. Começa a viver sem expectativa, e isso te dá liberdade. Começa a não mais buscar distração, e isso te dá foco. Começa a caminhar sem plateia, e isso te dá clareza. O que antes parecia ausência passa a ser abundância, porque você percebe que ali, naquele espaço onde ninguém interfere, tudo o que é verdadeiro pode finalmente crescer. A solidão é uma fase da lapidação. Não se trata de viver isolado, mas de passar tempo suficiente consigo mesmo para não aceitar menos do que merece, para não se misturar ao que é raso, para não se distrair com o que não constrói. É o tempo da escavação interna, o tempo de limpar os escombros e encontrar ali, debaixo da bagunça, uma rocha firme que ninguém pode tirar de você. Essa rocha é sua identidade, e identidade só se revela longe do eco. 13. A calma é a mais alta forma de poder. O mundo ensina que poder é intensidade, é presença marcante, é voz alta e mãos firmes sobre a mesa. Mas isso é apenas teatro. O verdadeiro poder não faz barulho, não se exibe, não se apressa. Ele se move em silêncio, observa mais do que fala e reage menos do que sente. O verdadeiro poder está na calma. Porque a calma é controle, a calma é domínio. A calma é a prova de que você não é guiado pelas circunstâncias, mas por princípios. Enquanto todos gritam, o calmo permanece. E é esse permanecer que impõe respeito sem precisar pedir. A calma exige força, porque não é natural. O instinto é reagir, é atacar, é se defender a qualquer custo. Mas quando você escolhe a calma, você escolhe não ceder ao instinto. Escolhe subir acima dele.
Isso exige presença, exige consciência e, principalmente, exige propósito. A calma não é passividade, é estratégia. Quem é calmo sabe quando agir, sabe quando falar, sabe quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E esse saber é resultado de quem já entendeu que nem todo combate precisa ser travado. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, um estado onde o exterior pode estar em caos, mas o interior segue organizado. Um estado onde você não se confunde com o que acontece ao redor, onde a emoção vem, mas não assume o controle, onde o pensamento surge, mas não vira decisão automática. A calma é essa barreira, essa pausa entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a liberdade, porque você deixa de ser um reflexo condicionado e passa a ser uma presença consciente. A maioria das pessoas vive em reatividade. O trânsito irrita, o olhar ofende, a crítica fere, o atraso incomoda. Tudo é motivo para perder o equilíbrio. E quem perde o equilíbrio com facilidade, entrega o controle da própria vida a qualquer um. Vira escravo do humor dos outros, da opinião dos outros, da conduta dos outros. Mas quem aprende a manter a calma, retira o poder da mão alheia. Passa a viver sob seu próprio ritmo. E esse ritmo, calmo e firme, se torna inquebrável. Manter-se calmo não significa ser frio. Significa ter consciência do impacto que sua energia causa. Significa escolher quando usar a força e quando poupar. Significa preservar sua paz como quem protege um território sagrado. Porque é exatamente isso. Sua paz é o espaço onde as decisões certas nascem. Quando você está em guerra por dentro, tudo o que faz sai contaminado. Mas quando está calmo, você pensa com clareza, age com precisão e vive com consistência. A calma também é proteção. Ela impede que você diga o que não deve, que aceite o que não merece, que reaja a algo que nem vale sua energia. Ela cria um filtro entre o que acontece fora e o que atinge dentro. E esse filtro é o que separa os que vivem à deriva dos que vivem com direção. Quem é calmo tem tempo. Tempo para respirar antes de responder. Tempo para observar antes de decidir. Tempo para sentir sem se afogar. E nesse tempo nasce o poder, porque o mundo tenta apressar tudo. Quem se recusa a correr com ele, vence por resistência. O poder da calma é silencioso, mas absoluto. Ele não precisa de provas. Sua presença basta. Quando você entra em um ambiente e não se abala, não se agita, não se contamina, os outros percebem. Mesmo sem entender, sentem. E esse sentir é o que marca. É o que define quem lidera sem gritar, quem influencia sem forçar, quem se impõe sem precisar vencer. A calma é soberania. É o trono invisível de quem não precisa conquistar o mundo, porque já governa a si mesmo. 14. O silêncio. É a resposta dos fortes. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque exige reação. Nem todo desrespeito precisa de confronto. Existe um tipo de força que não precisa se manifestar em voz alta. Uma firmeza que se sustenta sem levantar um dedo. Uma autoridade que não se impõe, apenas é sentida. O silêncio. Ele não é covardia, não é passividade, é escolha consciente. O silêncio é o grito interno de quem não precisa provar mais nada, de quem sabe que reagir seria se rebaixar ao nível de quem não tem mais nada além do barulho. E por isso escolhe manter-se onde o respeito começa, dentro. Responder a tudo é agir com ego, é querer vencer discussões, corrigir interpretações, rebater críticas. Mas quem vive tentando se justificar está, na verdade, tentando convencer a si mesmo. O forte não precisa se explicar. Ele se conhece. E porque se conhece, não se incomoda com o que é dito por quem não viveu o que ele viveu. O silêncio, nesse contexto, é mais do que ausência de palavras. É um escudo. Um território sagrado que protege a energia, a paz, o foco. Um espaço onde a mente respira e se recusa a ser movida pela estupidez alheia. Os estoicos chamavam isso de indiferentia.
A capacidade de não se abalar com o que está fora do seu controle. Eles sabiam que a opinião dos outros, as injustiças, os ruídos externos, tudo isso é apenas parte do cenário, não do conteúdo. E por isso, não lutavam para mudar o que não dependia deles. Lutavam para manter a integridade diante de tudo. O silêncio era sua espada. A serenidade, seu escudo, porque a mente focada não se distrai com vozes pequenas. E quem é grande por dentro não sente necessidade de diminuir ninguém para se afirmar. Responder pode ser um alívio momentâneo, mas quase sempre é também a abertura de uma porta desnecessária. O conflito começa onde o controle termina. E se você não for seletivo com o que merece sua atenção, acabará drenando sua força com o que só merecia seu desprezo. O silêncio, nesse caso, é uma forma de hierarquia. Ele diz: isso está abaixo do meu tempo, da minha energia, da minha presença. E ao dizer isso, você se preserva, porque não é fugindo do confronto que se vence, é decidindo qual batalha sequer vale entrar. O silêncio também é pedagógico. Ele ensina, ele mostra que não se precisa da última palavra para manter a razão, que não se precisa gritar para ser ouvido, que não se precisa vencer para estar em paz. Ele faz com que os outros se encarem no espelho do próprio excesso, mostra o exagero do outro sem que você precise destacar, porque o silêncio denuncia com mais precisão do que qualquer argumento. Ele mostra desequilíbrio sem confronto, e por isso é uma arma que corta fundo sem derramar sangue. Manter-se em silêncio exige domínio de si, exige não ser refém da reação impulsiva, exige enxergar além da provocação, do orgulho ferido, da necessidade de validação. É um exercício de poder interno, de maturidade emocional, de consciência profunda. É decidir que sua paz vale mais do que qualquer vitória efêmera, que sua energia é limitada e precisa ser preservada para aquilo que realmente importa, que não há honra em responder ao que não merece resposta, mas há sabedoria em manter-se calado diante do que não merece voz. Você pode até ter o que dizer, pode até saber exatamente como vencer aquela discussão, mas escolher o silêncio é dizer com ações que já venceu, porque não precisa provar. Quem reage a tudo está sempre à mercê dos outros. Quem permanece em silêncio domina o ambiente, não por força, mas por presença. Porque o silêncio não é vazio, é espaço, e só preenche esse espaço quem tem valor. Você atravessou cada uma dessas verdades em silêncio, sem precisar de plateia, sem precisar de confirmações externas. E agora, ao final, talvez esteja percebendo algo que poucos têm coragem de aceitar, que a verdadeira transformação não faz barulho, que a mente que muda, muda sozinha, que a vitória mais real é aquela que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Não é um troféu, não é uma explosão, é um estado, uma serenidade que antes não existia, uma força que nasce não do mundo te aplaudir, mas de você parar de se sabotar. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, reagindo, esperando, explicando, implorando para ser compreendido, carregando pesos que não são seus, buscando metas que não são suas, aceitando distrações como se fossem necessidades. Pode continuar tentando parecer forte para esconder a bagunça. Mas talvez agora exista uma brecha, uma fresta de consciência aberta entre um pensamento e outro, onde você percebe que pode escolher diferente, que pode, pela primeira vez em muito tempo, se comprometer em silêncio com uma nova vida. O estoico verdadeiro não grita que está mudando, ele age. Age de forma sutil, mas inegociável. Corta o excesso, organiza o pensamento, abandona a pressa, sustenta o olhar firme diante do caos. Ele não responde tudo, não corre para agradar, não justifica cada passo. Apenas segue, firme, inteiro, centrado, porque já entendeu que quem é regido de dentro não se curva ao que está fora, que a vida vai testar o tempo todo e que a resposta a esses testes não vem da raiva ou da pressa, mas da constância. A vitória invisível é acordar em paz com quem você é, mesmo que o mundo ainda não tenha reconhecido.
É cumprir o que prometeu a si mesmo, mesmo sem ninguém para cobrar. É resistir ao impulso de provar, reagir, correr, gritar. É escolher construir algo que não pode ser comprado, copiado ou tirado de você. Essa vitória não tem troféu, mas muda o jeito como você caminha. Não tem holofotes, mas muda o jeito como você enxerga. E uma vez conquistada, ninguém mais pode tocar. A mente firme, o foco restaurado, o silêncio respeitado, tudo isso agora está em suas mãos. Não como ideias bonitas, mas como ferramentas. Ferramentas que você pode usar ou esquecer. A decisão é só sua. O mundo não vai te lembrar delas. Vai tentar te puxar de volta para o ruído, para a pressa, para a comparação. Mas se você lembrar que a vitória começa dentro, você não volta mais para o mesmo lugar, porque algo em você já mudou. E o que muda por dentro transforma tudo por fora. Você não precisa anunciar sua mudança, apenas sustente-a. Todos os dias, sem pressa, sem cobrança, sem distrações, com presença, com clareza, com propósito. Quando o mundo esquecer o seu nome, lembre-se, é nesse silêncio que você se torna imbatível.